Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo iremos aprender a como resolver questões de probabilidade binomial. Para o vídeo não ficar muito longo, resolvi dividir essa aula em 4 partes. E iremos responder exatamente 20 questões desse assunto. Lembrando que nosso objetivo é responder 100 questões do assunto probabilidade. Já resolvemos aqui no canal diversas questões. Vou deixar aqui na descrição o link dos demais vídeos. Vamos lá, vamos ver como é cobrado esse assunto em prova de concurso. Vem aqui comigo. Olha só, pessoal. Então, a probabilidade binomial é a probabilidade de eventos complementares. Ou seja, o comando da questão ele vai te dar um percentual, uma probabilidade de acontecer alguma coisa. Vamos dizer que é a probabilidade do sucesso. Se tem probabilidade de sucesso, vai ter a probabilidade do fracasso. Então, se o comando da questão te der, olha, a probabilidade de acertar alguma coisa é tantos por cento. Então, eu preciso entender qual vai ser a sua complementar, que é a probabilidade de errar. Também pode vir a probabilidade de ganhar. Probabilidade de ganhar, se ele te der em termo percentual, a gente vai observar que existe também a probabilidade de perder. Então, probabilidade binomial, quando a gente vai definir ela, a gente trabalha com eventos complementares. Então, eu posso te dizer que probabilidade binomial, ela sempre será a probabilidade de acontecer determinado evento, vou chamar aqui de evento A, então vai acontecer um determinado evento, evento A, e quando eu somo essa probabilidade de acontecer determinado evento e com o seu complementar, que eu vou chamar de não acontecer, de não ocorrer, a não ocorrência do evento A soma desses dois eventos, ele tem que ser exatamente 100%. Ó. Tem que ser exatamente 100%. Então, quando eu estou trabalhando com probabilidade binomial, eu tenho que retomar essa situação de soma dos eventos. Ó. Acontecer, vou te dar um percentual. Não acontecer esse mesmo evento, quando eu tenho lá somando os dois, tem que dar exatamente 100%. Professor, dá aí um exemplo. Vamos dizer que aqui seja a probabilidade de acontecer. Então, vou chamar aqui. Ó. Imagina o seguinte, vou colocar aqui de azul. A probabilidade de acontecer. Então, vou chamar esse lado de cá de A, probabilidade de acontecer. E esse outro lado vou chamar de não A, que é a probabilidade de não acontecer ou de não ocorrer, né? Vou colocar aqui um tiozinho, né? Para dizer que não vai acontecer. Então, a probabilidade de acontecer, imagina aí, de determinada questão, ele te deu, seja lá 10%. Então, eu tenho aqui 10%. Qual é a probabilidade de não acontecer esse evento, esse mesmo evento? Se 10% vai acontecer, para dar 100%, ó, você precisa entender que o seu complementar vai ser 90%. Então, eu teria ali 90%. Coloca mais uma. Então, a probabilidade, imagina lá, comando da questão que diz, olha, probabilidade de o aluno acertar uma questão na prova. Vamos imaginar que fosse 25%. Ele te deu. Então, se deu 25%, para ele acertar, eu tenho que imaginar a sua complementar, porque algumas questões vai te perguntar exatamente errar. Se 25 é acertar, então para ele errar é o complementar. Quanto falta para 100%? Então, se eu tenho 25 acertar, eu tenho exatamente 75 errar. Padrão. E agora, imagina lá também, ganhar e perder. Ganhar, imagina aqui, vamos mudar de percentual, pode vir também no formato de fração. Então, imagina se um garoto, uma pessoa, né, está correndo, fazendo uma corrida, vamos dizer, com 5 pessoas. Está aqui no total de 5 pessoas. Imagina lá, dessas 5 pessoas, a pessoa tem lá a probabilidade de ganhar essa corrida é 1/5. Tá aqui a probabilidade de ganhar é 1/5. Se tem a probabilidade de ganhar, existe também a probabilidade de perder. Se 1/5 é ganhar, quanto é o seu complementar? Complementar em fração é sempre quando eu somo. E essa minha soma ela tem que dar exatamente 100% ou tem que dar 1, né? Quando eu somar lá 1/5 mais 4/5, vai ficar 5/5. Esse total vai ser 1. Então, quando vier em forma de fração, a gente vê aqui na partezinha do todo, né? De 5 partes. Uma é ganhar, então as outras 4 é exatamente eu perder. Padrão. Olha só, então estamos diante aqui de um exemplo, vamos fazer alguns exemplos. Então, nesses exemplos vai ficar fácil agora da gente entender como é cobrado em prova de concurso. Então, o exemplo número 1 vai te perguntar, né?
Olha só, a probabilidade de o aluno acertar uma questão em sua prova é de 60%. Olha só, ele já te deu aqui a probabilidade de acertar. Ele vai perguntar, se o aluno responder 3 questões, calcule. Então pode pedir, ó, na letra A, a probabilidade dele acertar as 3 questões. Na letra B, a probabilidade dele errar as 3 questões. Na letra C, a probabilidade dele acertar apenas uma questão. Então, são 3 formas de cobrar aqui a probabilidade binomial. Então, eu estou aqui, ó, diante da questão de probabilidade, eu tenho que pensar exatamente no seu complementar. Se eu tinha lá 60% de acertar, já tenho que imaginar, porque em algum momento eu vou precisar da probabilidade de errar. Então, aqui a probabilidade de errar é o complementar. Se 60% é acertar, de errar é quantos por cento? É exatamente 40%. Quando eu somo lá 60 com 40, tem que dar 100%. Professor, eu vi que existe uma fórmula, já assisti aí alguns vídeos, alguns materiais, tudinho, e sempre o pessoal te dava essa formulazinha para responder. Professor, tem como fazer sem fórmula? Tem. Daqui a pouco vou apresentar para vocês como acertar questões de probabilidade binomial sem fórmula. Primeiro aqui eu vou fazer com fórmula, vou explicar a fórmula. É muito importante você compreender de onde vai vir os cálculos nas questões quando formos responder sem fórmula, mas o importante aqui é você compreender cada termozinho desse. Ó. Eu tenho aqui esse CNP, é uma combinação, né, da quantidade de questões, tá? Aqui a quantidade de questões, e o P é o sucesso. Ó. O P é o sucesso, é acertar 3, aqui é errar 3 e aqui é acertar pelo menos 1. Esse P, S elevado a P, é a probabilidade do sucesso. Aqui o sucesso eu quero acertar as 3, então vou pegar a probabilidade do sucesso, elevar exatamente a 3, ó, multiplicado pela probabilidade do fracasso. Probabilidade do fracasso é exatamente a não ocorrência, que é o complementar. Então, acertar vai ser 60 e errar vai ser 40. E é N menos P, que é exatamente a quantidade de questões menos a probabilidade de sucesso, ou seja, elevado à quantidade de fracasso. Então, vou abrir aqui uma tela em branco, vamos fazer 3 alternativas separadamente. Então, eu sei que a probabilidade de uma pessoa acertar uma questão é de 60%. E eu quero responder 3. Ó. E a primeira alternativa, ó, o comando da questão, te deu lá, olha, calcule a probabilidade de ele acertar essas 3 questões. Então, nosso objetivo é acertar as 3 questões. Então, primeira coisa, pela fórmula, tá aqui pela fórmula. É uma combinação. Se é uma combinação, vou trazer para cá. Tá aqui o cálculo da combinação. Quantas questões eu tinha? Tinha 3. Quero acertar quantas? Quero acertar exatamente 3. Ó. O comando da questão pediu para você acertar 3. Padrão. Vou multiplicar agora pela probabilidade do sucesso. O que é o sucesso? É acertar. Ele disse aqui, olha, qual é a probabilidade de acertar as 3? Então, acertar 60%. Então, já vou colocar aqui no formato de fração, colocar aqui dentro de parênteses, porque eu já estou observando que é uma potência, então eu deixo dentro de parênteses, está aqui, ó, 60% é exatamente 60 sobre 100. Quantas questões eu quero acertar? 3. Então eu elevo ao sucesso, que é 3 questões. Padrão. E agora eu multiplico pela probabilidade do fracasso. Foi o que eu disse. Ó. O comando da questão não falou nada de probabilidade de errar. Eu tenho que compreender que probabilidade binomial é a probabilidade exatamente dos eventos complementares? Sim. Então, se eu tenho lá a probabilidade de acertar, eu consigo calcular a probabilidade dele errar. Tá aqui, a probabilidade dele errar é quanto falta para 100%. Se 60% é exatamente acertar, então errar é 40%. Então eu faço aqui a multiplicação de 40%. 40 sobre 100. Olha agora aqui é muito interessante porque eu quero exatamente a quantidade de questões menos o sucesso. Ou seja, eu tenho 3 questões e eu quero acertar as 3. Então eu vou errar nenhuma. Tá aqui, ó. Quando eu faço lá 3 menos 3, que é a fórmula N menos P, vai ser 0. Agora eu tenho que fazer essa operação, né? Combinação de 3, selecionar 3. Isso é bem tranquilo, a gente viu nas aulas de análise combinatória. Toda vez que a combinação tiver os valores iguais, esse valor aqui é 1. Ó. Esse valor aqui é 1. Encontrei aqui o valor 1. Padrão. 60 sobre 100 elevado à terceira. Isso aqui é 60%
multiplicado ele 3 vezes. Ó. Vou colocar aqui, multiplicando ele 3 vezes, é 60 sobre 100, multiplicado por 60 sobre 100, novamente, 60 sobre 100. Coloquei aqui, 60 sobre 100. Padrão. E aqui, ó, toda vez que eu quero fazer uma operação que o expoente é 0, isso aqui sempre será 1. Ó. Isso aqui sempre será 1. Então, é multiplicado por 1. Agora, o que é que eu tenho que fazer? É uma operação onde eu tenho aqui uma multiplicação número inteiro e tenho frações. Ó. O que é que eu vou fazer? Primeiro, observe que tem 0. Ó. Tem um 0 aqui em cima, tem um 0 aqui embaixo. Dá para simplificar? Dá. Corto o 0 de cima, corto o 0 de baixo e faço a operação agora multiplicando. Faço lá 1 vezes 6, depois 6 vezes 6, depois vezes 6, depois vezes 1. Fazendo essa operação, multiplicando, né? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6 vai ser 216. Vezes 1 é o próprio 216, ó. 216, padrão. Denominador, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Tá aqui, só colocar o zero. Multiplicação por 10 é só você colocar o zero. Nas questões de probabilidade binomial, muitas delas ela vem no formato percentual. E olha aqui, tá? Divisão por 1000. Se está divisão por 1000, ele não está em formato percentual. Se eu quero deixar em formato percentual, eu deixo o denominador 100. Então, vou deixar aqui o denominador 100. O que é que eu tenho que fazer? Eliminar um zero. Eu tenho aqui um zero embaixo e eu volto uma casa decimal. Ou seja, na minha questão, na minha alternativa, né, na alternativa da questão, ia estar lá 21,6 sobre 100. Quantos por cento é 21,6 sobre 100? É exatamente 21,6%. Então, nas alternativas, você ia encontrar esse formato. Padrão, professor. Coloca mais uma. Está aqui mais um, né? A letra B. Agora eu quero calcular ele é RAS3. Vamos calcular agora ele é RAS3. Então, é RAS3, vou destacar aqui, é RAS3. Agora, o evento que vai acontecer o sucesso é exatamente RAS3 questões. Lembrando que eu tinha lá a probabilidade de acertar 60% e eu quero encontrar ou calcular a probabilidade dele errar 3 questões. Então, eu preciso do complementar. Quem é o complementar? Errar. Se 60% acertar, 40% é exatamente errar. Fazendo pela fórmula, professor, o senhor disse que toda vez eu preciso de uma combinação. Está aqui uma combinação. Combinação, quantas questões tinham? Está aqui 3 questões também. 3 questões e eu vou selecionar 3. Só que essas que eu vou selecionar é exatamente errar as 3. Por isso que o evento agora do sucesso é errar as 3. Então é uma combinação de 3, selecionar 3, multiplicado pela probabilidade de ele errar, porque agora mudou o cenário, eu quero que ele erre. Se eu quero que ele erre, eu pego agora 40%, ó. 40 sobre 100. 40 sobre 100 eu tenho que levar a quanto? Exatamente as 3, ó, porque eu quero que ele erre 3. Então, elevado às 3. Multiplicado pela probabilidade do fracasso. A probabilidade do fracasso é aquilo que eu não quero que ocorra. Então, não quero que ocorra é acertar. Então, acertar é quantos por cento? 60%. Então, eu teria que colocar aqui o valor 60 sobre 100. 60 sobre 100. E agora, muito importante, N-P. Pego lá o total de questões menos a quantidade do sucesso. 3 menos 3 vai dar 0. E olha o que vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu lá com a probabilidade de acertar as 3. Eu tenho uma combinação de 3, selecionar 3. Isso aqui vai ser 1. Tá aqui 1. Vou multiplicar 40% 3 vezes. Então, é 40 sobre 100 3 vezes. 40 sobre 100 vezes 40 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Tá aqui 40% multiplicado ele 3 vezes. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Observe que toda vez que a potência for 0, esse valor aqui ele vai ser 1, multiplicado por 1. Multiplicado por 1. O que é que eu tenho que fazer? É uma operação multiplicação aí dos valores, né, de uma fração. Eu tenho aqui um zero em cima, um zero embaixo. Dá para simplificar. 0 em cima, 0 embaixo. Ficou o que agora? Observe que em cima ficou a multiplicação
1 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 1. Só uma multiplicação 4 vezes 4. Vai dar 16, 16 vezes 4, 64. Então, teria aqui 64. E o denominador? O denominador é 1000. Vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Está aqui 1000. Novamente, a sua resposta vai estar no formato percentual. Então, eu tenho que olhar para o denominador, deixar ele no formato 100. Aqui eu tenho 1000, ó, corto um zero e volto uma casa decimal. Ou seja, vai ficar 6,4 sobre 100. 6,4 sobre 100. Quantos por cento é 6,4 sobre 100? É exatamente 6,4%. 6,4%. Você teria que procurar nas alternativas. Padrão. Faz mais uma agora e depois a gente volta para explicar o que está acontecendo. Fazer aqui a letra C. Novamente, ó, eu estou diante de uma probabilidade binomial, que é exatamente acertar uma questão, e ele te deu 60%. Tenho 3 questões e agora eu quero calcular a probabilidade de ele acertar apenas uma questão. Então, voltando para cá para a gente entender. 60% é acertar, então errar já sei que é 40%, já compreendi que é o complementar, 40%. Teria que fazer uma combinação, tá aqui uma combinação. Quantas questões eu tinha? 3. E agora, muito importante, ó, é uma combinação de 3 e eu quero acertar apenas uma. Então, tenho 3 questões e vou acertar uma. Isso aqui é multiplicado pela probabilidade do sucesso. Sucesso agora é acertar uma. Então, é 60%. Tá aqui 60%. 60 sobre 100. A sua potência agora, ele disse que era acertar 1. Então, eu coloco só potência de 1. Multiplicado pela probabilidade do fracasso. O fracasso é quanto? O fracasso é 40%. Então, por isso que vai ficar 40 sobre 100. 40 sobre 100. Quantos eu quero, nesse meu evento, acertar? Uma. Se eu quero fazer 3 questões, e se eu vou acertar uma, o restante eu vou errar. Vou errar as outras duas. Ó. Aqui errar as outras duas. Poderia pegar, né? São 3, ó, menos 1. 3 menos 1 vai dar 2, ó, que é da forma. 3 menos 1. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que retomar o cálculo da combinação. Combinação de 3. Selecionar 1. Isso aqui é 3. Ó, toda vez que eu quero selecionar apenas uma parte aqui no cálculo de combinação for 1, é o maior deles. Ó, é 3. Então, combinação de 3, selecionar 1 é 3. Vou multiplicar elevado a 1, potência 1 é o próprio 60%, tá aqui é o próprio 60%, 60 sobre 100. E agora eu vou multiplicar 40% ao quadrado. Fazendo esse cálculo, 40% ao quadrado é exatamente 40 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Faço aqui, ó, é 2 vezes, né? Esse cálculo. O que é que eu tenho que fazer agora? Tem um zero em cima, tem um zero embaixo. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Simplifica esse zero em cima e esse zero embaixo. Simplifiquei. Ficou agora 3 vezes 6 vai dar 18. E eu tenho aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Teria que fazer essa multiplicação, né? 18 vezes 16. Quando eu fizer essa multiplicação, vai dar exatamente 288. Tá aqui, ó, 288. 288 dividido por quanto? Por 1000 também, ó. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, tenho aqui 3 zeros. Padrão. Mas não vai estar nesse formato, vai estar no formato percentual. Então, eu corto um zero e volto uma vírgula. Ficou exatamente 28,8 sobre 100. Dá quantos por cento? 28,8 sobre 100. Vai dar exatamente 28,8%. Padrão. Olha só, vamos concluir agora e a gente vai fazer sem a forma para você entender como é fácil acertar essas questãozinhas de probabilidade binomial. Quero muita atenção aqui, ó, na combinação. Essa combinação é exatamente para me dizer qual vai ser a permutação desse meu evento, como é que vai acontecer. Esse 3 que está aqui, da minha combinação, é para dizer que esse evento tem 3 formas de acontecer. Se ele quer acertar apenas uma questão, ó, observa lá que pode acontecer esse formato. Ele acertar a primeira, errar a segunda e errar a terceira. Pode acontecer desse jeito? Pode acontecer desse jeito esse evento. Mas ele não te disse, ó, ele não fixou que ele teria que acertar a primeira. Se ele dissesse, olha, qual é a probabilidade de ele acertar a primeira questão? Aí sim, só seria esse evento.
não precisaria fazer a combinação. Seria a probabilidade do sucesso vezes a probabilidade do fracasso, o sucesso apenas uma vez e o fracasso duas vezes, como aconteceu aqui. Como ele não falou a ordem, não disse qual era a posição da questão, eu tenho que permutar. Esse 3 serve exatamente para permutar esse A, né, que é o acerto. Então agora eu tenho essa possibilidade de ele errar a primeira, acertar a segunda e errar a terceira. Tem outro evento? Tem. Que é exatamente errar a primeira, errar a segunda e acertar a terceira. Olha onde está o errar. Ele disse lá que o errar era apenas uma. Então eu tenho errar na primeira, errar não, né? Acertar na primeira, acertar na segunda e acertar a terceira. Então, como ele pediu lá para apenas acertar e não diz qual era a posição que ia acontecer o evento, eu tenho que permutar. E a combinação serve exatamente para você fazer essa permutação com o evento do sucesso. Então, por isso que coloquei 3. Professor, por que não acontece nos demais? Voltando aqui, ó, acertar as 3. Porque quando eu tenho lá acertar as 3, a minha permutação, quando eu faço entre elas, o evento é o mesmo. Ó. Acertar a primeira, acertar a segunda e acertar a terceira são eventos que me garantem o sucesso. Então, acertar as 3, a permutação quando eu faço é por ele mesmo. Então, não precisa fazer a combinação. Ó. Acertar, acertar, acertar. Então, toda vez que o evento no comando da questão de probabilidade binomial te pedir ali para acertar todos os eventos, não precisa fazer a combinação e nem muito menos o fracasso, porque o fracasso sempre será zero. Então, se é acertar 3 dos 3 eventos, simplesmente eu pego o produto, a multiplicação do percentual, da porcentagem, da probabilidade daquilo que vai acontecer. Padrão. Se for errar, tá aqui, ó, se for errar, novamente, errar vai ser exatamente 3 eventos iguais. Ó. Quando eu tenho lá eventos iguais, errar 3, só existe essa possibilidade. Não precisa fazer combinação. Não precisa fazer combinação, porque a combinação sempre será 1 e o seu fracasso sempre será 1. Ou seja, quando eu tenho lá 3 eventos idênticos, eu faço só o produto daquilo que eu quero que ocorra. Faço lá só a multiplicação da porcentagem. E só vou precisar da combinação e fazer o produto do sucesso com fracasso quando ele misturar. O evento agora, ele disse lá que era acertar, errar e errar. Observe que na letra A, as 3 foi acertar. Na letra B, as 3 errar e agora eu misturei, ó, sucesso com fracasso. Então, toda vez que acontecer que o meu evento que vai acontecer misturar o sucesso com fracasso, eu preciso fazer essa combinação, que é exatamente a quantidade de maneiras que vai acontecer esse evento. Lembrando que acontece que algumas questões vai misturar o sucesso com fracasso, mas ele vai pontuar, ele vai colocar a posição. Se essa questão aqui, na alternativa C, tivesse dito, olha, calcule a probabilidade da primeira, tá aqui a primeira, acertar. Das 3 questões, acertar a primeira. Então só teria esse evento, não precisaria colocar aqui a combinação. Então agora chegou o nosso momento de fazer sem fórmula. Então nosso objetivo é apresentar para vocês probabilidade binomial facilitada. Então o título vai ser como acertar questões de probabilidade facilitada sem fórmula. Então vamos apresentar sem fórmula e já entendemos todo o conceito de probabilidade binomial. Então você vai destacar no comando da questão, quando vier aquela probabilidade de acontecer determinado evento, tá aqui, estou trabalhando de probabilidade, e aqui ele diz lá que é exatamente acertar, e vou no comando da questão, ó, probabilidade de ele acertar as 3. Os eventos são iguais? São iguais. Se os eventos são iguais, sua missão, ó, eu tenho lá 3 eventos, você destaca lá, tá aqui o primeiro evento, tá aqui o segundo evento e tá aqui o terceiro evento. Você faz a pergunta, vai acontecer o quê? Acertar. Então você só coloca o A e o A. Acertar as 3, ó. É um produto dos 3 eventos. Você pega a probabilidade de acertar, já te deu 60 sobre 100 multiplicado 60 sobre 100 multiplicado 60 sobre 100. Então era só o produto dos 3 eventos,
Exatamente, produto dos 3 eventos. E agora não tem o que fazer, é simplificar e deixar no formato percentual. O que pode ser difícil para você é exatamente fazer essa operação e chegar no formato percentual, mas é bem de boa. Lembra lá, é uma operação de multiplicação de fração, de cima pelo de cima, multiplicação, o numerador vezes numerador vezes numerador, de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, né? O denominador pelo denominador. Ficou lá 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Vai dar o mesmo cálculo que fizemos anteriormente. 216 dividido por 1000, ó. Tenho 3 zeros. Volto uma casa decimal, porque eu quero no formato percentual. Corto um zero, coloco uma vírgula e você vai perceber que ficou exatamente sobre 100. 21,6 sobre 100 vai dar quantos por cento? Exatamente 21,6%. Padrão. Então, acertar, só basta fazer o cálculo da multiplicação do percentual. Se for errar, professor, está aqui, errar. O que é que eu tenho que fazer? Você vai observar que eu tenho lá a probabilidade de acertar, que é 60%. Comando da questão te diz, ó, errar. E eu tenho 3 questões para ser respondida. Vou errar quantas? Ele disse aqui que era para eu errar 3. Então, sua missão. Lá no rascunho você coloca as 3, ó. Tá aqui as 3. É um produto? É. Pelo princípio multiplicativo é um produto. Eu quero que aconteça o quê? Errar. Então, você vai pegar o percentual ou a probabilidade de errar os 3 eventos. Comando da questão não te deu. Ó. Muitos alunos têm dificuldade. Como é que eu vou achar o errar? O errar é exatamente o complementar. Aquilo que eu quero que não ocorra. Acontecer foi 60. Não acontecer é quanto? 40. Então era só um produto de 40% multiplicado ele 3 vezes. Exatamente. Então ficaria 40 sobre 100 multiplicado 40 sobre 100 multiplicado 40 sobre 100. Já vimos, professor. Já estou entendendo aqui o que é que eu tenho que fazer. Simplifica exatamente o zero com zero. Então aqui 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. Quanto é a multiplicação agora? 4 vezes 4. 16 vezes 4, 64. Então teria lá 64. Sobre quanto? Sobre 1000. Tá aqui. Só que sua resposta não vai estar sobre 1000. Vai estar em formato percentual. O que é que eu tenho que fazer? Elimina um zero, cortar um zero e voltar uma casa decimal. Restou quem agora? 6,4 sobre 100. 6,4 sobre 100 é quantos por cento? É exatamente 6,4%. Mais uma para a gente concluir. E agora você vai perceber que a probabilidade de acertar, ele tinha dado como sendo 60%. Então, acertar, eu tinha 60%. São 3 questões que serão respondidas e ele agora quer acertar apenas uma. Ele disse a posição, não disse a posição. Se não disse a posição, eu teria que lembrar que eu teria que fazer uma combinação, porque ele quer acertar, acertar e errar. Tá aqui, acerte ao menos uma ou pelo menos uma. Se misturou os eventos, eu tenho que fazer uma combinação. E a combinação é exatamente selecionar todas as 3 questões e aquilo que ele quer. De 3 eu quero selecionar uma. E agora eu faço o produto de todos os eventos que ele te deu. Acertar, comando da questão tinha dado que era 60%, tá aqui. Então acertar, probabilidade de acertar 60%. Professor, se não te deu no comando da questão, o que é que eu tenho que fazer? É exatamente botar o complementar. Vou precisar? Vou precisar porque eu vou acertar apenas uma, as outras duas eu tenho que errar. Vai acontecer aqui, ó, errar. Então é 40% multiplicado também por 40%. Padrão, 40%. O que é que eu tenho que fazer? Entendi que eu tenho que cortar o zero, tanto em cima como embaixo, né? Colocando aqui, 40%. Corto o zero em cima, corto o zero embaixo. 40%. Eu tenho um zero em cima, zero embaixo, tanto no 60 como no 40. Vou fazer o que agora? Uma multiplicação. Tem 3 vezes 6, né? Porque a combinação aqui, você tem que fazer essa combinação, vai dar 3. Ó. Então é uma combinação de 3. Vou multiplicar pelo 6, depois multiplicar pelo 4, depois multiplicar pelo 4. Posso fazer separado? Posso. 3 vezes 6, 18.
4 vezes 4, 16. Se a gente viu na questão anterior, no exemplo anterior, que daria 288. 288. Denominador. Todo mundo multiplicado por 10. Ó. Coloco 3 zeros. O que é que eu tenho que fazer para deixar em formato percentual? Corta esse zero e coloca uma vírgula. Ficou lá 288. Agora ficou 28,8. 28,8 dividido por 100 é quantos por cento? 28,8%. Então, sua alternativa ia ter como resposta essa questão. Só recapitulando, vamos fazer algumas questões de prova agora. Só recapitulando, novamente, toda vez que vier lá 3 eventos, e esses eventos eles são idênticos, não precisa fazer combinação, é somente o cálculo do percentual. Foi o que aconteceu com acertar as 3. Errar as 3, ó. Errar as 3 é exatamente da mesma forma que fizemos com acertar. É só o produto do percentual de todos os 3 eventos. Se tivesse mais eventos aqui, fosse lá 5 eventos acertar, era só a multiplicação. E quando vier lá misturando os eventos, minha missão é verificar se ele vai posicionar algum dos eventos. Se ele posicionar, só tem aquele evento acontecer, não precisava fazer a combinação. Imagina se ele dissesse, olha, qual é a probabilidade de ele acertar apenas uma questão e essa questão foi a primeira, dele acertar a primeira questão de 3. Acertar a primeira questão de 3, você esqueceria a combinação aqui, porque só tinha um evento a ser acontecido. Era acertar a primeira, errar a segunda e errar a terceira. Como ele disse aqui, acertar apenas uma, eu tenho 3 eventos possíveis como foi feito. É acertar, errar e errar. Depois seria errar, acertar e acertar. Errar, acertar e errar. E a última seria exatamente colocar errando as duas e acertando a última. Então agora a gente vai partir para questão de concurso. Vamos fazer algumas questões de concurso para a gente ver o que foi cobrado nas provas, o que as bancas cobrou nas provas. Tá aqui, questão número 1, banca IDECAM, PMPB 2015. Olha só o que a banca cobrou nessa questão. Tem lá 3 pacientes. 3 pacientes submeterão a cirurgia cujo risco de complicação grave é de quantos por cento? Aqui, 20%. Então, ser grave, complicação grave, 20%. Dessa forma, calcule a probabilidade de que todas as 3 cirurgias ocorram bem, isto é, sem complicações graves. E ele pede o valor aproximadamente. Olha só, novamente, vou trazer para cá. Grave, ele te deu um percentual. Qual foi o percentual de grave? 20%. Ele te deu, olha, a probabilidade desses pacientes aí submeter uma cirurgia é de 20%. Só que complicação grave. E correr bem. Correr bem é o que não vai ter complicação, ó, sem ser complicação grave. É o complementar? É o complementar. Vou colocar aqui a negação. Ó. A negação de grave vai ser exatamente cirurgia ocorra bem. Qual é o seu complementar? É 20% grave, então 80% é bem, não ser grave. Se eu tenho agora ó, o seu complementar e ele quer de 3 pacientes, os 3 ocorram bem. Então você teria que fazer no seu comando a questão, são 3, ó, são 3 eventos que vai acontecer. Esses 3 eventos é o quê? Vou colocar aqui o B de bem, ó, que é o não grave. Bem, bem e bem. São iguais os eventos? São iguais os eventos. Preciso fazer combinação? Não preciso fazer a combinação. É exatamente fazer o cálculo ó, de 80% vezes 80% vezes 80%. É os 3 eventos. Ó. Correr bem, ele disse lá que era 80%. Vou multiplicar por 80%. Vou multiplicar por 80%. Padrão. O que é que eu tenho que fazer? Sempre tenta eliminar esses zeros. Ó. Você vai fazer a simplificação do zero. Tem zero em cima, tem zero embaixo. Tem zero em cima, tem zero embaixo. Tem zero em cima, tem zero embaixo. E agora é uma multiplicação. 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Vezes 8, eu vou ter exatamente 512. 512. Fazendo essa multiplicação. Denominador. 1000, ó. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Ou seja, colocaria 3 zeros na parte de baixo. A pergunta é, 512 dividido por 1000 é quantos por cento? Então aqui dá para cortar esse zero
voltar uma casa decimal e observe que vai ficar por 100. Toda vez que ficar por 100, esse valor já é em percentual. 51,2 sobre 100 vai ser exatamente 51,2%. Olha lá, ele pediu aproximadamente. Se pediu aproximadamente, não é exato, ele queria só o valor inteiro, né? Resposta correta para essa questão, letra A. Questão de número 2. Olha só o que vai cobrar a questão de número 2. 3 alunos na faculdade, né? Vou colocar aqui, já destacando. Tem lá 3 alunos na faculdade, estão concorrendo a uma vaga de seleção para a bolsa de monitoria. O professor que aplica a prova conhece os 3 alunos e, sabendo do potencial de cada um, ele afirma que a probabilidade de Antônio resolver o problema é 1/2. Já de Bruno, onde ele vai chamar de P de B, ele disse lá que é 1/3. E de Carlos, ele disse lá que é 1/4. Determine a probabilidade, determinar a probabilidade de que os 3 resolvam o problema. Então, muita atenção. O formato de questão agora ele veio em fração. É percentual? É percentual, caso eu queira transformar. Mas dá para trabalhar porque a resposta também está no formato de fração. Ele disse que quer que os 3 resolvam o problema. Então não precisa você calcular o complementar, porque ele já te deu. Ó. Ele disse lá, a probabilidade de Antônio resolver o problema está aqui, ó, é 1/2. Então Antônio, ele te deu. Antônio é quanto? É 1/2. Probabilidade é 1/2. 1 sobre 2. Já Bruno, probabilidade de Bruno, ele disse lá que é 1/3. Está aqui 1/3. E a probabilidade de Carlos é exatamente 1/4. Está aqui 1/4. Se eu quero resolver os 3, ó, então é para resolver os 3. Então não vou precisar da combinação porque eu estou fazendo um cálculo onde todos os eventos são iguais. Então bastava fazer 1/2 aqui vezes 1/3 vezes 1/4. Só a multiplicação do de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo é exatamente 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Ou seja, a probabilidade dos 3 resolver o problema é 1 sobre 24. Olha lá nas alternativas. 1 sobre 24. Resposta correta, letra D. Mais uma questão agora. Questão agora da banca IBAD. Olha só o que ela vai cobrar. Em 20% das vezes, colocando aqui, ele já te deu em formato percentual, em 20% das vezes, Fernando chega atrasado ao encontro. Pensa agora, se Fernando chega atrasado ao encontro 20% das vezes, se eu perguntar quantos por cento Fernando não chega atrasado ao encontro. Se 20% ele chega atrasado, então o seu complementar seria 80, se precisar. Então vamos lá, ver se precisa. Aí vai dizer que Manuela, aqui eu estou trabalhando com Fernando, Fernando chega atrasado ao encontro, né, 20% das vezes. Já Manuela chega ao encontro, né, atrasada 25% das vezes, tá certo. Sabendo que os atrasos de Fernando e Manuela são independentes, calcule a probabilidade que no dia de um encontro entre eles, os dois cheguem atrasados. Tá aqui, ó. Ele pediu exatamente os dois atrasados. Se eu tenho lá probabilidade de Fernando atrasar, colocar aqui, ó. Então atrasar e é Fernando. Quantos por cento eu tenho? Ele disse lá que era 20%. Padrão, 20%. Já a nossa amiga Manuela, atrasar Manuela. Manuela, ele disse lá que era 25%. Então Manuela, 25%. E eu quero que aconteça o quê? Os dois, ó. Eu tenho lá os dois atrasarem. Então são eventos idênticos, são eventos idênticos. Então vai atrasar tanto Fernando como vai atrasar nossa amiga Manuela. Tá aqui, ó. Então eu teria que calcular o percentual de atraso de Fernando e o percentual de atraso de Manuela. Faço a multiplicação desses dois eventos. Então para Fernando, 20%, deixando aqui em formato percentual, 20 sobre 100. Multiplicado. Manuela, 25 sobre 100. 25 sobre 100. 25%. E agora é só uma operação de manipulação algébrica. Manipulação algébrica. Eu posso fazer essa simplificação, ó, esse zero com esse zero, posso cortar.
O 2 dá para simplificar com o 10, ó. O 2 vou simplificar com 10. 2 por 2 ele vai ser 1. E o 10 por 2 ó, vai ser 5. Agora esse 5 dá para simplificar com 25. Então vou simplificar agora. 5 por 5 vai dar 5. E o 5 aqui ó, por 5 vai dar 1. Eliminei. Ficou 1. Em cima, no numerador, ficou quem? 1 vezes 5. 1 vezes 5 vai ser o próprio 5. Embaixo, 1 vezes 100. 1 vezes 100 vai dar 100. Olha lá, deu 5%. Né? Se tivesse o formato em percentual, as alternativas não veio no formato percentual. Probabilidade, já vimos isso nas nossas aulas iniciais em probabilidade simples. A resposta em probabilidade pode vir tanto no formato de fração, se tivesse lá 5 sobre 100, estaria correto. Poderia vir em formato percentual, 5% também estaria correto. Ou pode vir aí no formato de número decimal. Então, toda vez que está em número decimal, você repete o número. Você vai olhar aqui, eu tenho esse 5. E vou observar que eu tenho duas casas decimais. Ó. Tenho 2 zero. Então, vou colocar o 0, coloco a vírgula e coloco outro 0. Ou seja, você teria que colocar 0,05 como sua resposta correta, 0,05. Então olha lá nas alternativas, 0,05, encontramos aqui resposta correta, letra D. Mais uma questão número 4, banca objetiva. Olha o que vai dizer a questão de número 4. Sabe-se que a probabilidade de chuva em certo dia é de 80%. Então, estou trabalhando aqui, ó, como a questão te deu. Probabilidade de chuva em certo dia é 80%. Probabilidade de chuva no dia seguinte, então vai chover no dia seguinte, vai ser de quantos por cento? 20%. Ao todo, qual é a probabilidade de chover em ambos os dias? Ó? Tá aqui, chover em ambos os dias. Probabilidade binomial, probabilidade binomial. Eu quero exatamente ó, que chova nos 2 dias. Então, vai chover aqui no primeiro dia, depois vai chover no segundo dia. Então, aqui é chover no primeiro dia, chover, multiplicado com chover no segundo dia. São 2 dias que vai chover. Exatamente. Se pedisse lá chover no primeiro dia e chover no segundo dia, eu teria que fazer a combinação ou a permutação aqui das probabilidade, né? Se fosse ali, olha, qual é a probabilidade de chover em pelo menos um dia, de chover em um dia qualquer? Então eu teria que fazer o cálculo aí da combinação. Se ele pontuar, se ele disser, olha, chover no primeiro e não chover no segundo, eu precisava fazer aqui a complementar. Complementar de chover seria 20% e a complementar no segundo dia, se eu tenho 20% de chover, 80% seria não chover. Como eu chover nos 2 dias, basta eu pegar. Qual é a probabilidade de chover no primeiro dia? 80 sobre 100. Aqui 80 sobre 100. Vou multiplicar no segundo dia. 20 sobre 100. Tem 0 em cima? Tem. 0 em cima, 0 embaixo. 0 em cima, 0 embaixo. O que é que ficou? 8 vezes 2, 16. Dividido por quanto? 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá quanto? Dá 100. 16 sobre 100, professor, é quantos por cento? É exatamente 16%. Você teria que procurar na alternativa onde tinha 16%. Alternativa correta, letra A. Mais uma questão. Questão agora da banca IBFC 2023. Olha só o que a banca deu. Em um certo estudo em uma clínica veterinária, foi constatado que um gato pode adquirir uma certa doença, tá aqui, tá certo, uma certa doença, no decorrer de cada mês, com uma probabilidade de 30%. Ó. Então, no decorrer de cada mês, esse gato vai contrair aí, ou vai adquirir certa doença, e disse lá que era 30%. A probabilidade de que o gato sadio venha contrair a doença apenas no terceiro mês é igual a... Muita atenção, probabilidade binomial, probabilidade binomial. Então, eu vou observar que ele já te deu aqui um valor de 30%, que é exatamente o gato está doente. Então, tem aqui, ó, doente, ele tem lá 30%. 30%. Não está doente, é o complementar. Eu posso dizer que ele é sadio, ó, como ele disse lá, que esse gato vai contrair a doença só no terceiro mês. E ele disse lá que um gato é sadio. Se um gato é sadio,
quantos por cento é, ou o complementar dele está doente. Está doente, 30%. E está sadio, vou chamar aqui, ó, está sadio, que é exatamente não está doente. Não está doente, que é o sucesso doente. Não sucesso ou fracasso sadio, é 70%. Tá? Aqui é o complementar, 70%. Padrão. E agora o que é que eu tenho que fazer? Observa que ele pontuou. Ele diz, olha, a posição que vai ficar exatamente no terceiro mês. Eu quero aqui no primeiro mês, quero no segundo mês e quero no terceiro mês. Ó. É um produto das probabilidades. No primeiro mês, o gato vai estar o quê? Ele disse lá que o gato vai estar sadio. Aqui, sadio. No segundo mês, colocando aqui, ó, no segundo mês, o gato vai estar o quê? Sadio. Já para o terceiro mês, ele disse que o gato ia contrair essa doença. Então, o gato ia estar doente. Observa lá. Se ele tivesse assim, olha, em 3 meses, qual é a probabilidade de o gato estar doente em apenas um mês? Então, poderia ser o primeiro, poderia ser o segundo, poderia o terceiro, eu teria que fazer a combinação. A combinação serve exatamente para permutar o gato doente. Aqui, pontua. O comando da questão foi claro. Disse lá, olha, qual é a probabilidade de exatamente esse gato contrair a doença apenas no terceiro mês. Então, se pontuou, eu só tenho esse evento possível. Certo? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicação da probabilidade. Ele está sadio, 70%. Então, eu teria lá que fazer 70%, que é 70 sobre 100. Tá? Aqui é 70 sobre 100. Multiplicado 70 sobre 100. 70 sobre 100. Multiplicado agora, doente. Doente é quanto? 30%. Então, é 30 sobre 100. É bem de boa? É bem de boa. Tem 0 em cima, 0 embaixo. 0 em cima, 0 embaixo. Corta esse 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. O que é que ficou agora em cima? Ficou lá fazer a multiplicação, né? 7 vezes 7, 49 vezes 3. Poderia pegar também, fazer o cálculo, né? 3 vezes 7, 21 vezes 7. Colocando aqui, faz lá, né? Vou fazer 3 vezes 7, que deu 21. Você faria vezes 7, 21 vezes 7. Fazendo a multiplicação de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 7 deu 7 e 7 vezes 2, 14. Então, eu teria lá 147. Ó. 147. Embaixo, no denominador, multiplicação por 10. Ó. Só coloco 1 e acrescento 0. Quanto 0 tem? 3 zeros. Quero deixar no formato percentual. O que é que eu tenho que fazer, professor? Eu pego esse 0 que está aqui na parte de baixo, deixo só 2 zeros na partezinha de baixo e volto a uma casa decimal. Ficou lá 14,7 sobre 100. 14,7 sobre 100 é quantos por cento? 14,7%. Isso aqui você teria que procurar nas alternativas para saber qual seria a resposta correta. E percebemos que eu tenho aqui na alternativa correta 14,7%, letra B. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos a primeira parte dessa aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para receber as demais questões comentadas do assunto probabilidade. Já começa a parar e pensar. Faz a tua reflexão. Para você agora, comenta aí embaixo. Faça aí o seu comentário. Deixe seu comentário nesse vídeo. Probabilidade binomial para você é difícil? Percebi aí no seu rosto, não é difícil, professor, não é difícil. Coloca mais questões aí pra gente, traz mais questões de concurso que eu tenho certeza que eu vou gabaritar esse assunto na prova do meu concurso. Se essa aula tem te ajudado, então curte e deixa aí seu comentário logo abaixo. Bons estudos e até o próximo vídeo.